Oi, gente, estamos aqui para... Anderson. Estamos aqui para mais um vídeo da quarentena. O vídeo de hoje é o que eu tinha prometido para vocês e o que vocês estão pedindo. A minha história, como eu conheci Anderson. Desde já queremos agradecer por todas as mensagens que estamos recebendo. Estou olhando para cada tema com muito carinho. Vou fazer um vídeo sobre cada tema que vocês estão pedindo todos os dias. São muitas mensagens, eu não esperava que fosse ter todo esse retorno. E os nossos vídeos não vão ser mais postados aqui no Instagram, de início. A gente criou um canal no YouTube com o intuito de estar postando só esses vídeos. Então, só realmente quem tem interesse vai estar indo lá no canal e vai estar assistindo. O link está aqui na bio. Quem quiser pode ir lá, se inscreva no nosso canal. Como vocês vão sempre ver por aqui, todas as histórias que a gente for contar, for conversar aqui, vai ser baseado em um versículo bíblico. E o versículo de hoje se encontra lá em Hebreus 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, como todo mundo sabe que eu falei no vídeo anterior, eu e Anderson nós nos conhecemos na igreja. E eu era muito nova e Anderson já tinha idade um pouquinho, né? 6 anos a mais, minha querida. 6 anos é muita coisa, viu? 6 anos é muita coisa. Então, quando a gente se viu ali, começou a surgir um certo sentimento. E aí foram se passando alguns dias e em um congresso, Anderson, com sua mente brilhante, resolveu pedir o meu número. E aí a gente começou a conversar por SMS. Ainda não tinha o WhatsApp, a gente começou a conversar por SMS. E aí a gente foi alimentando aquilo ali, aquele sentimento. Só que ao mesmo tempo que essa história alegrava meu coração, também entristecia, porque eu sabia que a minha realidade era muito diferente da de Anderson. Por quê? Porque eu era muito nova, eu sabia que meu pai não ia permitir um relacionamento naquele momento e jamais eu iria querer passar por cima da autoridade do meu pai. A realidade de Anderson era, ele já era uma pessoa mais velha, já precisava de alguém, já queria alguém, já podia ter um relacionamento, então ele queria uma pessoa que assumisse ele, vice-versa, para sair, ser companheira, e eu não podia ofertar isso para ele ainda. E aí então começamos a conversar, e aí eu comecei a contar essa realidade para ele. Então, depois de tudo isso, as coisas foram se esfriando mais, porque ele não queria me prejudicar em relação comigo e com o meu pai, ele não queria causar nenhum transtorno. Então, ele foi decidindo se afastar um pouquinho do jeitinho dele, mas me mantendo ali por perto só como amiga. E isso começou a machucar o meu coração, e eu já tinha muito medo de relacionamento, por ter alguns históricos por perto de mim, de traições, de frustrações, e isso foi criando medo em mim, foi criando barreiras, e logo quando isso aconteceu, eu fiquei assim, muito triste. E aí eu comecei a orar, e comecei a entregar tudo nas mãos do Senhor. E aí Anderson de vez em quando falava comigo quando ele queria, ele mandava mensagem, falava comigo, e a gente conversava, mas nada demais, e nem sabia ele que eu estava orando por ele. E eu fiquei orando por Anderson mais ou menos uns 3 anos e meio, acho que não chegou a ser 4 anos. E ele não sabia que eu estava com esse propósito firme diante do Senhor. Não me relacionei com ninguém, não namorei com ninguém. Muito pelo contrário, me reservei, me guardei. Também era um período onde meu pai não deixava e meu coração já estava, né? Já tinha um dono que era Anderson. E eu perseverei na oração. Tinha dias que eu chegava no colégio, nossa, tem algumas colegas minhas que participaram, elas sabem. Eu chegava muito triste, chegava falando, ai, meu foto de Anderson no Facebook, não sei o que, com quem ele tava. A mulher sempre tem essas imaginações, né? Mas aí eu comecei a ficar muito ansiosa, não estava descansando no Senhor, queria logo que esse relacionamento pudesse dar certo. No fundo eu sabia que existia algo dentro de Anderson também, de sentimentos relacionados a mim, e comecei a orar, comecei a buscar, comecei a firmar propósito com o Senhor e comecei a pedir a Deus confirmações. Só que aí, um belo dia, eu abri a minha página do Facebook e a primeira publicação que eu encontrei no meu feed, sei lá como se fala, era que Anderson estava em um relacionamento sério. Migas, meu mundo caiu. Eu fiquei pasma, paralisada ali na frente do computador quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, eu joguei tantos anos da minha vida perdido, orando. Só que ao mesmo tempo algo falava no meu coração, oração nunca é em vão, se eu sempre tenho um propósito em tudo.
E eu mesmo hoje me surpreendo com a atitude que eu tive naquele dia, porque eu deixei o Facebook aberto, nem olhei nada, só fui sair da cadeira, me ajoelhei e orei, pedi que o Senhor me guardasse, que o Senhor me cobrisse, guardasse meu coração, que eu fiquei muito frustrada. E ali no momento eu tive certeza de que Anderson não valia nada, de que Anderson estava me iludindo, porque todas aquelas conversas, tudo aquilo, e do nada ele some de vez e aparece com outro relacionamento. Mas a partir do momento que eu dobrei os meus joelhos orando, eu entendi de que a atitude dele de se afastar, de me manter só como amiga, era para não me prejudicar com a minha família, para não me prejudicar com o meu pai. E isso foi um dos princípios que mais me encantou nele, porque hoje em dia, no mundo atual, ao qual nós vivemos, nós sabemos que é muito difícil encontrar pessoas que entendam uma a outra, que aceitem a pessoa da forma que é, que não queiram impor algo, que não queiram decidir pela pessoa. Então o Espírito Santo de Deus trouxe isso ao meu coração e eu guardei isso comigo e sempre orando, pedindo a Deus para me guardar, para me abençoar e para tirar isso do meu coração. Só que teve um belo dia que eu fui para a igreja e eu olhei para Anderson e falei, não tem condições. E aí eu comecei a pedir respostas ao Senhor e o Senhor sempre falava comigo que tudo era no tempo dele, que tudo era no tempo do Senhor. E eu comecei a entender que a ansiedade é uma grande pedra no nosso caminho. Quando nós decidimos entregar tudo no altar e confiar no Senhor, nós devemos orar e entregar verdadeiramente para Deus. É como se eu estivesse pegando essa Bíblia aqui, entregando para alguém pedindo cuide. E eu não devo. Se eu confio naquela pessoa, a pessoa vai cuidar dessa Bíblia e eu jamais vou precisar ir lá constantemente para estar olhando, para estar vendo o estado. E é a mesma coisa com Deus. Nós precisamos entregar e confiar. Quando o nosso coração fica ansioso demais e os nossos olhos ficam só voltados para aquela situação, na verdade, a ansiedade faz com que nós venhamos tirar os nossos olhos do Senhor, tirar os nossos olhos da fé e colocar os nossos olhos naquela determinada situação, fazendo com que eu ou você venha querer usar as nossas mãos, trabalhar do nosso jeito, fazer da nossa forma. E a nossa forma não é a certa, o nosso jeito não é o melhor, o nosso tempo não é o melhor. Eu creio e falo para vocês que esperar o tempo do Senhor, esperar a forma, as estratégias do Senhor trabalhar, é a melhor forma possível. Então ali eu não fiz nada, eu não mandei nenhuma mensagem, não retruquei, não questionei. Deveria, merecia umas duras, mas eu não falei nada, entreguei nas mãos do Senhor, confiei, lancei no altar e tirei toda a ansiedade do meu coração. Nesse período, eu lembro que a passagem bíblica que mais falava no meu coração era a passagem de Ana. Ana orou e chorou diversos tempos por um filho. Ela era estéril. Quem não conhece a palavra aí, procura na internet, vocês vão saber como era a palavra. Então, eu frisei muito naquilo ali e sabia que o Deus a qual eu estava servindo era o Deus do impossível e ele iria fazer algo. Então foram se passando alguns tempos e eu entreguei nas mãos do Senhor. E aí, um belo dia, eu recebi uma notícia na porta da igreja de que Anderson não estava mais namorando. E aí eu não sabia se meu coração se entristeceu ou se alegrava com isso. E eu peguei, fui pra casa e só orei, continuei descansando no Senhor. Era o momento para eu me desesperar, mas eu não me desesperei. Não permita que nada do que você fique sabendo venha trazer, causar ansiedade, causar falta de esperança para você ou desespero. Se você está confiando em Deus, se você entregou a situação nas mãos do Senhor, ansiedade, desespero não vai valer de nada, muito pelo contrário, vai atrapalhar o agir, o mover e o tempo de Deus na sua vida. Então fui para minha casa, descansei no Senhor, foi se passando alguns dias, eu estava levando a minha vida normalmente, mas sou ser humano, então sempre vinha aquela coisa no meu coração, ai meu Deus, eu pergunto ou não pergunto como ele está. Eu não me lembro quem foi dos dois primeiro que mandou mensagem, mas eu só me lembro que nessa época já tinha WhatsApp, e aí eu não sei quem mandou mensagem primeiro, mas foi Anderson que mandou mensagem, eu sabia. Então aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp. E aí foi onde ele percebeu que existia algo muito verdadeiro da minha parte por ele, e eu contei a história pra vocês. E eu descobri que ela estava orando 3 anos, acho que foram quase 4 anos de oração, enquanto eu estava solteiro, depois eu fui para outro relacionamento, e ela continuou orando, pedindo para Deus fazer o melhor. Foi, e aí ele descobriu, e acho que foi depois disso que ele me mandou mensagem. Sim.
E aí a gente foi conversando e ele foi com o jeitinho dele tentando me perguntar, saber se era verdade, até que um dia eu abri meu coração para Anderson e contei. E nós resolvemos firmar um propósito no Senhor. E aí firmamos um propósito no Senhor, mas eu ainda não estava na idade que meu pai tinha estipulado para um namoro. Lá em casa, lá em casa só podia namorar depois que terminasse o ensino médio, amigas. E foi luta, porque eu ainda era nova, acho que faltavam uns 2 anos para terminar o ensino médio, não era? Mais ou menos isso. E aí a gente foi firmando um propósito no Senhor. E foi chegando o tempo de expor para o mundo e para o meu pai de que a gente queria namorar a sério e que seria um compromisso firmado e honrado por Deus. Mas quem é que ia ter a coragem de enfrentar o meu pai? Por eu conhecer a peça, eu não teria coragem e não permitir que Anderson fosse. Então, como desde o início foi na história, até o final eu continuei orando e pedindo a Deus para que enviasse uma ponte nas nossas vidas, para que fosse até meu pai conversar com ele. E eu lembro que eu estagiava lá no IF Baiano, em Tapetinga, e a gente estava firmando nesse propósito, e eu sempre falava com o Anderson, não vamos deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração. A vontade de desistir às vezes era grande, às vezes parecia que era sacrifício de tolo que a gente estava fazendo, mas a gente honrou ali a palavra de Deus e honramos também aquilo que meu pai queria para a minha vida. E aí a gente continuou lutando, orando, até que um belo dia eu estava no trabalho e eu recebi uma ligação. Era uma pessoa da igreja, que é da minha família também, que o meu pai sempre honrou muito, escutou muito, é uma pessoa muito cabeça, é o meu tio, que ele é pastor, então assim, é um exemplo na nossa família, todo mundo para escutar. E era uma pessoa também que tinha muitos ciúmes de mim, e acho que também não queria me ver namorar por tão cedo, mas é um homem de Deus, um homem muito abençoado. E aí ele me ligou e conversou comigo, me perguntou, falou que sentiu de Deus, e eu fui abrir meu coração para ele. Falei que eu estava orando com o Anderson, ele disse que já sabia que eu estava orando com o Anderson e por isso ele iria falar com meu pai. E aí meu chão abriu agora. E agora? Como é que nós vamos ficar? Eu fiquei com medo da reação do meu pai, mas aí logo o Espírito Santo trouxe à minha mente que eu deveria continuar descansando, porque era Deus que estava guiando, era Deus que estava cuidando da história. Então meu tio falou com meu pai ficou meio sem querer aceitar, mas ele acabou aceitando. O incrível de tudo é que tudo aconteceu como Deus quis e como meu pai também quis. Eu assumi meu namoro com o Anderson quando eu terminei o 3º ano. Foi a data que seu pai deixou, foi logo quando você terminou o ensino médio. Seu tio te chamou, pediu pra falar com seu pai? Foi. Logo quando você terminou. Foi, uma semana depois. Foi tudo com data marcada, Foi estipulada. Com data marcada. E foi depois de tudo isso aí que Deus honrou, que veio toda a nossa história. Aí a gente começou a namorar e aí fomos passando por todas as barreiras que todo casal passa. Nem tudo é flores. Se você vai começar um relacionamento agora, se você está frustrado aqui no seu relacionamento, você está passando por um período difícil, tenha fé, relacionamento é assim mesmo. E aí em 2018, eu e Anderson terminamos, Anderson foi embora para Salvador. Nós passamos 1 ano completo sem ter contato nenhum. Bloqueado todos os 2 bloqueados em todas as redes sociais, por motivos que foi da vontade de Deus, aquele tempo era necessário, mas aí no final de 2018, em um sábado, nada a ver, a gente se encontrou do nada, lá na Lagoa, em Tapetinga, eu nem sabia que Anderson estava em Tapetinga, e naquele dia Anderson falou, vamos voltar para casar, vamos honrar tudo que Deus fez nas nossas vidas até aqui. Então foi assim que aconteceu. A gente voltou, fizemos nosso chá de cozinha e nos casamos e Deus honrou a nossa história. Então é isso que eu quero passar para vocês através desse vídeo. Acredite em Deus, confie, não seja escravo da ansiedade, não deixe o desespero tomar conta do teu coração. Jesus Cristo tem o melhor para a tua vida e eu te abençoo em nome de Jesus.